dia, igreja. Vamos nos colocar de pé. Você já cumprimentou a pessoa que está do seu lado? Saia do seu lugar, dá um abraço na pessoa que está aí perto de você. Fala para ele que bom que você veio adorar ao Senhor. Aleluia. Numa manhã tão gostosa, nós vamos adorar ao nosso Deus, amém? A palavra de Deus diz que como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Isso é muito importante para o reino. Aleluia, Jesus. Vamos com as nossas palmas? Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Oh, Deus, nossa oração altíssima. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Oh,
Santo és santo, santo és santo, santo és santo, Senhor. Santo és santo, santo és santo, santo és santo, Senhor. Oh, meu Deus, vossa oração altíssimo, sai desta nação. É o clamor da igreja que te adora. Oh, meu Deus, vossa oração altíssimo, sai desta nação. É o clamor da igreja que te adora. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar, coloque o seu coração, feche seus olhos, coloque o seu coração diante de Deus. Diga o que você veio fazer aqui. Não se desvie do seu propósito nesta manhã. Não seja tomado por nenhum tipo outro de pensamento, a não ser o de louvar, exaltar, adorar o Deus Todo-Poderoso, Deus amoroso, o Deus Criador de todas as coisas, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Senhor, nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus, fazer a Tua vontade. Nós queremos que o Teu reino venha com grande poder e manifestação de glória sobre nós, tomando conta de nós, tomando conta das nossas famílias, das nossas cidades, dos estados, do Brasil. Deus, nós queremos fazer discípulos em todas as nações. Nós queremos viver com o propósito de Te servir em todo o tempo, ó Deus, custe o que custar, tenha que pagar o preço que tenhamos que pagar. Deus, nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Nós Te agradecemos pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Deus, é tão bom nós gozarmos de liberdade, de culto, como nós estamos aqui agora. É tão bom, Deus, nós podemos falar do Senhor abertamente, temos a Tua palavra à nossa disposição, acesso a tudo aquilo que o Senhor tem proposto a nós. É tão bom, Senhor, nós Te agradecemos. Te agradecemos, ó Pai, Te agradecemos. Ó Deus, abençoa os irmãos que estão sofrendo em várias partes do mundo, que eles tenham o Teu consolo, o Teu conforto. Ó Deus, em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos, porque o Senhor é um Deus que nos faz andar em vitória, por isso somos mais que vencedores, ó Deus. Então agora, Pai, que o Senhor ministre ao nosso coração as Tuas verdades e prepara o nosso coração. Pai, nós queremos prestar um culto em espírito e em verdade. Amém. Nós queremos, Deus, mas até para isso nós dependemos do Senhor, porque sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Então nos ajude a prestar um culto verdadeiro. Nos leva aos Teus pés, nos leva aos Teus pés, nos leva aos Teus pés. Tira de nós toda ansiedade e nos leva aos Teus pés, ó Deus. Queremos ser moldados, trabalhados por Senhor nesta manhã, enquanto adoramos e glorificamos o Teu santo nome. Nós adoramos, ó Deus, e pedimos que os Teus sinais, que são os milagres que apontam para a Tua majestade, poder e soberania, possam, ó Deus, estar acontecendo nesta manhã. Opera milagres, ó Deus. Nós estamos buscando no sobrenatural. Nós queremos andar no sobrenatural. Cura, sara, restaura, liberta, salva. Ó Pai, faz tudo o que o Senhor tem para fazer. Nós oramos em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã, e fique atento às nossas comunicações. Olá, está no ar o nosso VT informativo,
Preste muita atenção para não perder nenhuma de nossas atividades. Toda a cidade esteve envolvida pelas orações do povo de Deus na última segunda-feira durante a Marcha para Jesus. Confira. Somos no amor de Jesus, seguindo a sua cruz. Somos marchando pra Jesus, uma igreja na Eu entrego ao Senhor Jesus as chaves desta cidade, em nome de Jesus. Amém. Somos um exército que se levanta, um povo escolhido para governar a nação. Somos essa geração. Avançaremos, marcharemos. Somos essa geração. Se você ainda não é batizado, o que lhe impede? Queremos encorajá-lo e ajudá-lo a participar desta grande bênção. Fale com nossa equipe de integração para fazer a inscrição em nosso curso de batismo ou ligue no telefone da igreja. As aulas são gratuitas e você não pode ficar de fora. E se você já terminou as lições de batismo ou está terminando, pode marcar a sua entrevista para ser batizado no próximo culto de batismo. Você que está frequentando a nossa igreja, mas ainda não é membro, o convidamos a fazer parte da nossa família. Queremos você mais pertinho da gente, fazendo parte da nossa história. Passe hoje mesmo no balcão, ali no hall de entrada da igreja, ou ligue no nosso telefone. Estamos esperando por você. Vem aí mais uma edição do Hip Hop com Propósito. Será aqui mesmo no templo da igreja e a entrada é 1 quilo de alimento não perecível, ou um brinquedo ou uma roupa infantil. Todas as doações serão destinadas ao projeto ID. Anota aí, dia 19 de setembro às 7h30 da noite. Venha e traga os seus amigos. Termina aqui o nosso VT informativo. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. O nosso telefone é o 3041 4444. E para rever essas e outras notícias, acesse o nosso site primeirabatista.org.br. Tenha uma ótima semana e não esqueça, somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Graça e paz, igreja. Amém? Hoje nossas crianças estarão no Ministério Infantil mais uma vez e para aprender e crescer espiritualmente. Hoje o tema é um tema muito importante para as nossas vidas, porque nós temos que aprender a nos defender do pecado. E pecado no grego significa errar o alvo. Deus nos tem um alvo para cada um de nós. E toda vez que nós não atingimos esse alvo, nós cometemos um pecado. Quem já fez aqui limpeza de terreno baldio, normalmente tem muito pedaço de pau e pedra que fica muito tempo ali alojado. Quando você levanta aquele pedaço de pau, aquela pedra que está muito tempo ali, o que sai de lá de baixo? Um monte de bicho, às vezes escorpião, barata. E as baratas, às vezes, são muitas, elas um monte. E elas saem correndo naquele momento, não porque você levantou, mas por causa da luz. Toda vez que a luz bate naqueles animais, eles não gostam da luz. Por isso que eles ficam em esgoto ou debaixo da pedra. Então, toda vez que nós estamos na presença de Deus e Deus está no nosso coração, a luz vem e o pecado tem que sair. Porque nós não gostamos de ficar na escuridão. Então, quando nós estamos com Deus, nós temos prazer em viver na luz. Nós não somos como as baratas que vivem na escuridão.
E as crianças nessa semana vão aprender na revista sobre o copo sujo e o copo limpo. Então nós vamos colocar um copo sujo, um copo limpo e vamos pedir qual deles eles querem beber. Eles vão escolher a água limpa, né? Ninguém gosta de tomar água suja. Aí nós vamos colocar uma venda neles. Agora, qual copo você quer? O da direita ou da esquerda? Vendado. Como que ele vai saber se o copo é limpo ou é sujo? E o pecado é isso. Por isso que a Bíblia fala, quando nós estamos em Deus, as nossas é retirada uma venda dos nossos olhos, porque o pecado ele cega o ser humano. E aí nós não sabemos fazer a escolha boa ou a escolha ruim. E normalmente nós temos que fazer a escolha boa. Então, se você está de olho vendado, você tem que pedir para Deus te dar santidade. E é através do sangue de Jesus que nos limpa de todo o pecado. Amém? Vamos nos colocar em pé e nós vamos ler o versículo de hoje, o que as crianças vão aprender. Tem um bebezinho ali, ó, tem um shampoo lá no fundo, e ele está tomando banho, mas não esse banho assim mesmo do nosso corpo, mas Deus nos limpa do nosso pecado, que aparentemente ninguém vê, mas Deus está vendo. Vamos lá ler o versículo juntos? Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. 1 João 1,9. Deus é a fonte de purificação. Então diga para a pessoa que está do seu lado, fala assim: seja purificado por Deus. Estenda sua mão, vamos pedir a bênção de Deus e para que Deus use grandemente a vida dos facilitadores, para que a palavra seja ministrada ao coração das crianças. Deus, muito obrigado por essa igreja, porque o Senhor tem levantado pessoas para instruir as crianças no caminho que devem andar. Essa responsabilidade também é dos pais e é por isso que eles trazem as crianças até a igreja. Obrigado, Deus, porque esses facilitadores se dedicam domingo após domingo para ministrar a Tua palavra. Te pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Vamos receber os pré-adolescentes e as crianças. Vamos lá, todo mundo. Glória a Deus por essa criançada maravilhosa, os pré-adolescentes. Amém. É maravilhoso ver isso, né, gente? Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Foi realmente momentos muito gratificantes. Quero agradecer a todos os irmãos que participaram da Marcha para Jesus. E pelas imagens, os irmãos perceberam o tamanho que foi essa manifestação do povo evangélico, em unidade, abençoando a palavra de Deus, anunciando os valores do reino de Deus. Isso tudo é muito maravilhoso e nós agradecemos a você que participou, que foi lá, que interagiu, que creu que realmente nós podemos orar e o poder de Deus pode se manifestar quando nós estamos na unidade. Você que levantou a sua mão, você que profetizou sobre a cidade crendo, pode ter certeza de uma coisa: Deus ouviu nossas orações e Deus está transformando a nossa cidade em nome de Jesus. O povo que vai a uma marcha dessa é um povo que está comprometido com várias outras coisas. Obviamente algumas pessoas confundem o propósito da marcha e acham que nós que organizamos a marcha pensamos que a marcha para Jesus é tudo, então a gente sai ali, ora e acaba tudo e acontece tudo de uma vez só.
A marcha para Jesus é uma parte da caminhada do povo de Deus que está buscando andar em unidade pela fé. Não vamos pensar exatamente igual em tudo, mas nós estamos na unidade, buscando os valores do reino de Deus para a nossa cidade. As cidades estão fazendo isso, e nós queremos isso para a nossa nação também, esses valores do reino de Deus para a nossa nação. Há muitas pessoas que querem inverter também o sentido, querendo causar polêmicas e tudo mais, mas isso aí acontece. Se aconteceu com Jesus, vai acontecer com a gente também, mas nós estamos firmes, com o coração puro, para abençoar a cidade. Todos nós falhamos, erramos, mas o propósito é verdadeiramente a gente continuar semeando essa unidade no meio do povo de Deus. E queria que você continuasse orando. Nós vamos ter ainda no mês de setembro a Marcha para Jesus em Corumbá e a Marcha para Jesus em Dourados. Essas duas marchas ocorrem no mês de setembro. Outubro nós teremos também Marcha para Jesus em Chapadão do Sul, em Três Lagoas, e depois também no começo de novembro nós vamos ter em Ponta Porã, vamos ter a Marcha para Jesus, essas marchas, e outras que estão surgindo, algumas cidades estão se organizando. Isso tem feito com que todas as denominações evangélicas pensem mais em se unir para orar pela cidade, para abençoar a cidade, para que o reino de Deus seja estabelecido nas cidades. E aí então, a partir às vezes até de uma marcha como essa, até pastores que às vezes não andavam juntos, passam a andar juntos, passam a conviver, apesar das diferenças que temos. Então, mais uma vez, eu agradeço e vamos continuar firme com o propósito de ser sal e de ser luz, não somente no momento da Marcha para Jesus, mas em todas as horas, em todos os momentos da caminhada da Igreja de Deus na terra. Obrigado. Amados irmãos, chega aí Ana Paula, vamos ter algo muito, mas muito importante acontecendo agora no mês que está se iniciando hoje, e você vai saber o que é. Bom dia, igreja. Irmãos, nós vamos ter a nossa conferência missionária. Pode colocar o slide. Então, nossa conferência missionária de 2013 é no mês de setembro, no último final de semana. Então, pode colocar a data aí para gente gravar. Hoje é o primeiro fim de semana, primeiro dia do mês de setembro, e já vamos começar nos lembrando e orando. Aproveitando que vocês estão jejuando e orando, vamos orar também pela nossa conferência missionária. Nós não vamos orar pelo evento, nós vamos orar por aquilo que o evento vai proporcionar na nossa vida. Porque eventos nós temos bastante, mas nós queremos que essa conferência seja simplesmente um momento de Deus falar contigo sobre a necessidade das nações. Então, nós vamos ter a conferência missionária no dia 28 e 29 de setembro, nos horários dos cultos, no sábado à noite e nos horários de culto do domingo. E o nosso preletor será o pastor Adilson dos Santos, que já esteve pregando aqui em abril. E nós vamos ouvir o testemunho de um ex-muçulmano que também já foi terrorista, já foi homem-bomba, e nós vamos ouvir o testemunho dele. Então, grave essa data. O nosso tema da conferência desse ano é Testemunhe às Nações pelo Poder do Espírito Santo. Então, nós queremos realmente levantar a igreja para testemunhar, porque missões se começa do outro lado da mesa, com aquela pessoa que está na nossa casa, até os confins da terra. Alguns foram chamados para evangelizar o seu lar, a sua família, o seu vizinho, o seu bairro. Outros foram chamados para levar adiante. Então, que a gente entenda que conferência missionária não é só para missionário e para quem tem chamado e gosta de missões. É para todos nós que fomos alcançados pela graça de Deus. Amém? Então, vamos orar pela nossa conferência. Fiquem de pé, por favor. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero agradecer pela vida dessa igreja que tem missões no seu coração. Agradecer porque temos enviados missionários. Agradecer, Deus, porque temos OMF. Temos aqui pessoas que estão contribuindo para que o seu nome seja anunciado em diferentes lugares da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e do mundo inteiro. Obrigado, Pai, porque nós sabemos que vidas têm sido alcançadas lá no meio do abuso sexual, da prostituição,
através do Projeto Nova. O Senhor tem abençoado pessoas dentro do presídio, através do pastor Marcos Risse e o Ministério do Presídio. O Senhor tem alcançado pessoas lá na África, através da vida dos missionários Petrelli, e entre outros, Deus, eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem levantado essa igreja para abençoar as nações. Então, em nome de Jesus, que essa conferência missionária seja para nós olharmos para o Senhor e viver aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Qual é o teu propósito na nossa vida? Que a gente possa testemunhar para onde quer que for, através do poder do Espírito Santo de Deus. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Não se esqueça, pode se assentar, de participar, de se envolver. Há tantas coisas que acontecem antes de uma conferência missionária. Ore pelo antes, ore durante, ore depois, porque a conferência missionária, como estava dizendo a nossa missionária Ana Paula, ela não é apenas para a gente ter um evento e pronto, acabou. Assim como eu estava falando da Marcha para Jesus, faz parte de um todo, e nós devemos ter consciência missionária todos os dias. Eu estava vendo, o pastor Rodrigo Petrelli estava na nossa reunião, ele estava voltando para o campo missionário, e foi ali na reunião dos pastores. E, amados irmãos, depois eu estava conversando com eles, e eu estava percebendo que a Valesca estava falando o seguinte, esposa do Rodrigo, nosso missionário, missionária também. Ela estava dizendo assim, a única coisa que eu fico assim, pensando nas crianças, na readaptação. Porque as crianças dela foram muito novinhas para o campo e eles cresceram ali no campo, acostumados com aquela cidade, com aquela realidade muito pobre. E aí ele disse assim, quando eles foram para eles saírem de lá, eles ficaram assustados, nunca fizeram uma viagem tão longa. Quando chegou aqui, eles viram uma outra realidade, e os irmãos fizeram o que é correto. Teve muitos irmãos que levou os missionários para almoçar, para jantar, pegou as crianças, levou para o shopping, Valdir? Comprou presentinho. Aí, quando ela falou, agora nós vamos voltar. Foi uma adaptação para eles virem e ficar aqui esse tempo. Mas imagina a hora que eles voltarem. E aí lá não tem shopping, não tem cinema, não vai ter os presentinhos, não vai ter... Então, ela falou, veja, isso são coisas que acontecem com missionários, e às vezes, irmãos, nós somos muito ingratos a Deus, nós reclamamos por qualquer coisa, enquanto nós deveríamos agradecer a Deus por vivermos no país onde vivemos, na cidade onde vivemos, e temos a família que temos, os amigos que temos, tudo que temos, porque parece que quando a gente tem uma porção de coisas, nós começamos a desvalorizar. E aí a gente reclama porque está sol, porque está frio, porque está... esse cobertor aqui está espinhando, quem comprou esse negócio, esse aqui não serve, devia ter shoppings melhores, aí começa só a reclamar, ao invés de aproveitar aquilo que você tem e glorificar a Deus. E orar também pelos nossos missionários transculturais. Você, diga assim, eu sou um missionário. Você é missionário aqui, todos nós temos chamada missionária. O que nós, às vezes, diferenciamos é que tem um missionário que fica aqui e um missionário que vai para uma outra cidade, ou para um outro estado, ou para um outro país. Nós devemos orar e estar intercedendo uns pelos outros. Então, não se esqueça da conferência missionária. Em nome de Jesus, participe, se envolva, se comprometa. Nós queremos conhecer os nossos visitantes. E para isso... eu queria que você ficasse em pé, não é para constranger você, mas você que é o nosso convidado, por favor, fique em pé um instante só. Nosso convidado, temos convidados aqui, ali também, vamos aplaudir e vamos cumprimentar. Ali atrás nós temos alguns, aqui também, não vamos deixar ninguém sem um cumprimento, porque é muito importante termos você aqui, nós ficamos muito felizes, alegres. É muito bom receber nossos convidados aqui. Eu espero que você se sinta bem e que você volte outras vezes em nome de Jesus. Agora é a hora do quê? Da nossa oferta. Nós temos agora a nossa oferta, é a hora do nosso dízimo.
E eu quero fazer uma pergunta para você. Então me responda: quantos aqui creem que são sustentados pelo Senhor Deus? Levante a mão e dá um glória a Deus. Então, se você é sustentado por Deus, o seu Deus é o Deus de toda a provisão que você tem na sua vida, a quem pertence todos os seus bens, incluindo todo o seu dinheiro? A quem pertence? A Deus. E a palavra de Deus é clara sobre o que vem em primeiro lugar. Em primeiro lugar está o reino de Deus. E aí as demais coisas nos serão acrescentadas. Amados, sinceramente, às vezes eu fico assim pasmo de ver certas discussões a respeito do ofertar, do dizimar. Eu conversei uma vez com um irmão muito querido da igreja luterana, de descendência oriental, e ele dizia assim: não, lá na igreja a gente não discute, nem fica falando tanto sobre dízimo, porque todos são muito bem conscientes de que o dízimo é o mínimo. Aí não fica discutindo se dízimo é do Velho Testamento, se é do Novo Testamento, porque ele foi um dos primeiros que falou. Jesus disse o quê? Se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. E sabe, os fariseus dizimavam às vezes 3 vezes por dia. Você sabe o que é o cara aí de manhã dá o que ele ganhou nas horas anteriores, vai lá meio-dia, dá outro, vai lá no fim na hora da oração do pôr do sol, dá outra oferta. Você sabe o que é isso? E Jesus, conversando com eles, não disse uma palavra que ele estava abolindo o dízimo, não. Ele só disse: ó, vocês se orgulham em trazer o quê? O dízimo até da hortaliça, né, da hortelã, de tudo que você vê, vocês se orgulham. Vocês deviam fazer muito mais e não se esquecer dessas. Então, é isso, essa é a orientação de Jesus sobre o dízimo. Agora, o que dizem os outros, para nós, amados irmãos, com todo respeito à opinião das pessoas, o que me importa é o que Jesus mandou eu fazer. E é isso que nós devemos fazer. Jesus foi bem claro, apesar de toda a polêmica que se cria em torno disso, Jesus foi bem claro. E amados, se eu discuto para dar o mínimo, então eu não estou colocando em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Eu sempre peço a Deus, Deus me livra do legalismo do dízimo. Eu achar que dei um 10%, eu faço parte do clube privado da igreja, né? Não, Deus me livre. Eu não quero dar apenas o meu dízimo, eu quero atender aquilo que o reino de Deus está precisando. Eu quero fazer parte do investimento no reino de Deus. Por exemplo, a gente estava falando sobre missões. Eu, amados irmãos, há muito tempo atrás, ouvindo homens de Deus pregando aqui à frente, fui desafiado a dar a minha oferta missionária de fé todo mês, porque missionário não deixa de comer quando não é campanha, quando não é mês da conferência missionária, ele come, aí quando não é, ele não come, não paga as contas dele, não paga. Eu quero participar dessa obra, para mim é um privilégio, Então, desde que eu recebi esse desafio, tem sido uma bênção, e é para minha glória. Oh, pastor, parabéns, hein, você dá, não tem nada de parabéns, isso aqui é que nem aquele caso, depois que você fizer tudo, ainda vai ser um servo inútil. Então, tudo tem que ser para a glória de Deus. Então, vou trazer meu dízimo, vou trazer minha oferta, e o que mais vier. Às vezes a gente vê aí apelos com relação aos nossos trabalhos de ação social dentro da cidade mesmo, como Nova, como o ID. Eu também quero participar em tudo. Eu saí aí fora e tinha uns jovens aí tentando levantar uma grana para ir para um retiro da Rede Uni. Eu falei para o meu irmão, não quero só comprar esse negocinho que você está fazendo aí, porque eu vou comprar esse escondidinho, está uma delícia o escondidinho, eu vou comer, me deliciar, mas eu quero que você fale comigo, eu vou orar, o orçamento está apertado, mas eu vou orar e pedir para Deus, porque eu quero investir numa pessoa, que você falar assim, ó, o cara lutou, porque tem que investir naquele trabalhador, né? Ele lutou, vendeu docinho, vendeu fio de cabelo para ir para o retiro, e não conseguiu. Eu
quero ajudar em nome de Jesus. Então você fala comigo, já me comprometi com Ele. Amados, nós temos que ser generosos, assim como o nosso Pai Celestial é generoso. Gente pequena é gente tacanha, de mão fechada. Quem é filho de Deus tem que ser grande, porque o nosso Pai é grande, e tem que ser generoso também no ofertar e no dizimar. Amém, irmãos? Então, enquanto nós estivermos cantando, você traz seu dízimo e sua oferta. E você que é nosso convidado, nosso visitante, fique tranquilo. Não precisa participar, a menos que você deseje muito. Aí tá, tudo bem, você vai estar ofertando uma boa obra. Mas não é para constranger você, fique tranquilo, fique à vontade. Mas nós, povo de Deus, vamos trazer os nossos dízimos e nossas ofertas agora. Que os mares se encham de dança, permita que as ruas se encham de paz, e que a injustiça se prostre a Jesus, enquanto buscamos a Ti, Senhor. Desde o céu.
Glória a Deus, aplauda mesmo a esse Senhor maravilhoso. Glória a Deus. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Nós vamos estar cantando, louvando a Deus durante a ceia. Vou pedir aos irmãos que vão nos auxiliar durante a ceia, que venham até aqui já, agora. E nós vamos tomar a ceia conforme a ordem do Senhor Jesus na sua palavra. Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e repartiu e deu aos seus discípulos, disse: é o meu corpo que será entregue por vocês. Ele estava ali de corpo presente com seus discípulos e disse isso aos seus discípulos. Jesus entrega o seu corpo ao sacrifício. Logo depois, ele toma o cálice e diz assim: este é o meu cálice, eu derramarei o meu sangue. Jesus, quando diz este é o cálice, ele está mostrando ali o que ele vai fazer através do derramamento de sangue. Ele vai pagar o preço da minha culpa, do meu pecado, da sua culpa, do seu pecado. Ele vai levar sobre si o pecado de todos nós, a culpa de todos nós, para que nós possamos então ter acesso ao Pai. Amados irmãos, se Jesus não morresse na cruz, se ele não entregasse o seu corpo, se ele não derramasse o seu sangue, eu e você estaríamos perdidos para sempre. O amor de Deus foi tamanho de querer você perto dele, de querer se relacionar com você, um relacionamento afetivo, de amor. Esse amor foi tão grande que ele entregou o seu próprio filho para destruir a barreira que existia entre nós e Deus, que era a culpa do nosso pecado, que era o nosso pecado. Então, Jesus, através do seu sangue, destrói essa barreira e agora nós podemos chegar a Deus e chamá-lo de Pai. Podemos ter relacionamento com Ele. É tão maravilhoso a gente se lembrar todo o tempo, porque a ceia, Jesus pede fazer isto em memória de mim. Uma vez eu vi uma pessoa falando assim: mas é muito pouco só para lembrar. O quê? É muito pouco só para lembrar? Isso é muito mais, é que nós ocidentais não sabemos o que é trazer a memória muitas vezes. Nós não nos importamos muito com os símbolos, nós não nos importamos, a gente vê ali uma estátua, para nós é só uma estátua, não representa nada. Às vezes aquela estátua ali está lembrando algum feito que a gente viu, oh, que bom que ele lutou aqui. Eu vejo que na Europa, né, eles se importam mais com isso, guardam mais isso, valorizam mais a história. Mas o oriental ele era assim. Pode olhar no povo de Deus, por exemplo, quando Moisés passa o povo e chega num tempo de orar, ele faz um memorial. Quando ele vence cada vitória, ele põe um memorial. Quando Josué foi atravessar o Rio Jordão, fez um altar de memorial. Quando Jacó lutou com um anjo, fez um memorial. Isso daqui é para trazer à memória o maior feito da história. O maior feito da história. Jesus morreu na cruz por nós. Ele entregou o seu corpo e derramou o seu sangue. Os irmãos agora estarão saindo, distribuindo a ceia, o pão e o cálice. Quem deve tomar da ceia? Todos aqueles que já entregaram suas vidas para Jesus, já foram batizados e estão em comunhão com a igreja. Se você não entregou sua vida para Jesus, não é batizado, não está em comunhão com a igreja, então a ceia não vai fazer efeito. Às vezes muito pior, né? Ela pode fazer um efeito contrário. Então não tome da ceia. Agora, se você diz assim: não vou tomar porque eu estou errado, estou em pecado, confesse o seu pecado, pegue a ceia agora, mas durante o momento que estiver cantando, louvando, confesse o seu pecado a Deus. Aliás, isso todos nós devemos fazer agora, fazer um exame de nós mesmos para tomarmos a ceia dignamente. Vamos fazer isso? Tome da ceia enquanto estiver cantando, faça essa introspecção, faça esse exame de si mesmo, peça ao Espírito Santo para sondar você e tome da ceia do Senhor.
pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano, Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano, Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Você está em comunhão com Deus, é maravilhoso esse momento, amados. Sabe por quê? Ele antecede, ou ele também prefigura um momento ainda maior. Jesus disse que nós tomamos a ceia aqui na terra,
E quando ele tomou a ceia com seus discípulos, ele diz que também terá esse mesmo momento de comunhão quando ele voltar. E todos, o povo de Deus, juntamente com todos do reino de Deus, como anjos, querubins, serafins, mas ele nos colocará numa mesa com ele, e nós celebraremos, porque o que nós estamos lembrando agora mudou toda a história. A cruz de Cristo e sua ressurreição ecoará não somente neste momento, mas por toda a eternidade. Amém, irmãos? Todos já receberam da ceia, do pão, do cálice. Eu vou pedir, ficou um irmão aqui, ali. Você pode ir lá, Valdir. Aí vai ser premiado, vai ser servido pelo nosso amado pastor Valdir ali, ó. Isso. Só o nosso irmão ali que ficou faltando, ou tem mais alguém? Então todos agora têm. Então, amados irmãos, nós vamos nos lembrar de Jesus agora, quando ele disse: comam, isto é o meu corpo que é entregue por vocês. Sabe, amados irmãos, quando Jesus entrega o seu corpo por nós, ele faz de nós o seu corpo. Então agora, você, seguindo a ordem do nosso Senhor para sempre, Jesus Cristo, em memória do seu sacrifício na cruz, comamos do pão. Agora, você que está aí, com o cálice nas mãos, você vai se lembrar, olhando desse cálice, que Jesus derramou o seu sangue, e assim ele derrubou uma parede de inimizade, que era contra Deus, e que era contra o próximo, o irmão. Amados, quando Paulo adverte sobre a ceia, ele está dizendo assim, que aqueles que morrem e adoecem, morrem porque não discernem bem o corpo do Senhor. Quem é o corpo do Senhor? A igreja. Então ali, quando Paulo adverte, dizendo, vocês não estão fazendo isso devidamente, ele não está falando exatamente do pecado contra, diretamente, um sacrilégio com relação a Jesus. Claro que é contra Jesus, porque é o corpo que é a igreja. Mas ele está falando que os irmãos, lá em Corinto, eles estavam em guerras, haviam facções, grupinhos, e ele diz, como é que vocês podem tomar da ceia, que celebra a comunhão do corpo, se vocês estão se mordendo uns aos outros, ao invés de estarem amando um ao outro? Então, amados, vejamos bem, nós vamos tomar da ceia. Se você tem algo contra o seu irmão, agora, em nome de Jesus, você diz, eu tenho disposição, Jesus, para que o Senhor trabalhe na minha vida. Se o teu irmão, você sabe, o teu próximo, alguém que tem alguma coisa contra você, não é propriamente você que tem contra ele, somente. Ponha no seu coração a disposição para derrubar essa parede de inimizade, porque para isso Jesus Cristo derramou o seu sangue também. Faça isso, vamos viver em amor e unidade, amados, em memória do que Jesus fez por nós lá na cruz. Tomemos do cálice. Senhor, nós te agradecemos profundamente, ó Deus, porque o Senhor não desistiu desse plano de nos amar. O Senhor deixou o seu trono na sua glória, tomou forma de homem, achado na forma de homem, se tornou servo e morreu no pior tipo de morte que podia se morrer naquela época e em todos os tempos, uma morte de muita dor e muita vergonha. O
Senhor sofreu por nós e teve de carregar sobre si todos os nossos pecados. Por isso, ó Deus, nesse momento nós glorificamos e exaltamos o Teu nome, pelo Teu grande amor com que o Senhor nos amou. E Pai, eu te peço que cada um de nós possamos perceber, ir percebendo e crescendo na percepção de quão grande é o Seu amor em extensão, em largura, em profundidade. Deus, Deus amado, faz isso com a Tua igreja. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Pode passar o cálice para as pontas das fileiras. Pode passar, e assim nós vamos estar. Vamos ficar em pé, irmãos. Todos nós vamos glorificar esse Deus maravilhoso. Quem exalta de todo o coração, percebe como deve ser grato a Jesus pelo seu sacrifício na cruz. Meus irmãos, expresse isso com glória a Jesus. Diga glória a Deus. Gente, assim que a gente expressa assim, glória a Jesus. Não, vamos dar glória a Jesus bem forte. Primeiro respire e fala: Deus, eu quero que saia de dentro do meu coração. Não é só no volume da voz, eu queria que você deixasse sair de dentro do seu coração. Vamos dar um glória a Jesus? Vamos lá? Glória a Jesus. Amém, glória a Jesus. Ele é Deus e merece o nosso louvor e a nossa adoração. Vamos cantar. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça, eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça, eu diminua. Eu quero servir ao meu irmão, assim como Jesus. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o
Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Que delícia. Agora aplauda o Senhor pela vida desses músicos. Glória a Deus. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Que delícia. Eu estava comentando com o pastor Ronaldo sobre a sua pegada no violão, viu? Violeiros, aprendam com essa menina, viu? Que pegada que você tem. Deus te abençoe. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dessa irmã. Toca violão igualzinho gente grande, né? Glória a Deus. Vocês podem se assentar em nome de Jesus. É porque eu toco violão e quando eu vejo alguém tocando violão, o meu ouvido se abre, né? Mas a irmã aí tem uma pegada fora do comum, acima da média, para a glória de Deus. Que delícia. Amados, nós estamos vivendo um tempo maravilhoso, 40 dias de jejum e oração, amém? Quando estão participando desse desafio, diga glória a Deus. Quem não está participando, diga preciso tomar jeito. Então você ainda pode começar hoje, irmãos. É 40 dias, mas não tem dia para começar nem para terminar. Pode começar hoje e orar e jejuar 40 dias. Irmãos, a oração nós podemos orar em várias maneiras, vários momentos. E o jejum, amado, o próprio Filho de Deus, Jesus, ele entendeu que o jejum iria dar a ele um poder e uma autoridade incomum. Primeiro, ele experimentou isso. Depois, os discípulos saíram para uma missão e voltaram dando um relatório meio frustrado. E Jesus falou para eles, olha, existem categorias de demônios que só saem com, diga, jejum e oração. Muitas vezes nós oramos, amados, intensificamos a oração e algumas coisas acontecem na nossa vida. Mas existem momentos, eu preciso ser claro, eu não posso te enganar. Eu não posso te sonegar essa informação. Existem coisas na sua vida, amados, que só serão destravadas. Você só vai experimentar em Deus depois que você jejuar. Simples assim. Não tem acordo. Eu não posso quebrar seu galho e falar, não, em vez de jejuar, leia a Bíblia toda, todo ano. É bom ler a Bíblia todo ano, amado, mas as coisas não substituem. É igual proteína e carboidrato. Não adianta, não, só carboidrato ou só proteína. Irmão, proteína e carboidrato, você não precisa exagerar nenhum e nem em outro. Então, o jejum, amado, é uma arma poderosa. E o jejum não muda Deus. Algumas pessoas dizem, pois é, eu jejuei e Deus não fez nada. O jejum não é para Deus fazer nada. O jejum muda você, não muda Deus. O jejum muda a sua compreensão a respeito do momento que você está passando. Porque o jejum, o que nós fazemos, amado? Nós enfraquecemos a carne e evidenciamos o espírito. Mas não é para fazer jejum e ficar o momento da refeição assistindo televisão. É para você ir para o seu quarto, dobrar o joelho e falar, Senhor Deus, traga a minha revelação. Amado, Deus quer. A palavra de Deus diz, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas ocultas que você não sabe, mas que eu quero revelar para você. Mas o que vem antes da revelação de Deus? O clamor, clama a mim e responder-te-ei. Deus não está dizendo, eu vou te revelar e você começa a me clamar. Não, não é assim não. Começa com clamor, diga, começa comigo. Amado, é impressionante. Quando Jesus transformou em água em vinho, começou com um homem. O homem enchendo os tonéis de água. E Jesus foi lá e tocou e transformou a água em vinho. Sempre começa em você. Existem momentos que Deus, pela sua misericórdia e pela sua graça, Ele começa um processo. Mas a maioria das curas que Jesus operou, teve sempre um posicionamento do homem. Os homens abriram o telhado para o paralítico de Cafarnaum. E aí Jesus foi e curou. Os enfermos eram trazidos até Jesus. O cego Bartimeu, ele entrou no caminho de Jesus e começou a clamar. E Jesus diga, traga esse homem aqui. E disse, Senhor, eu quero ver. E aí Jesus liberou a palavra dele. Então pare de achar que Deus vai intervir na sua vida de uma maneira arbitrária, sem que você esteja disposto a fazer isso. Então, amado, comece hoje. O livrinho está ali, é apenas R$6. É um investimento, amado. Eu escrevo livros. É o custo de um livro, 40 dias de jejum e oração. Então você não precisa fazer 24 horas, você faça como muitos irmãos estão fazendo, do pôr do sol ao nascer do sol. Ou você começa a fazer um jejum, faça a última refeição 6, 7 horas, e depois você só almoça no dia seguinte. Você vai trabalhar assim, amados. Pastor, eu tenho problema de saúde, então não faça.
Mas a maioria dos problemas, a maioria das pessoas, a maioria esmagadora, não tem nenhum problema de saúde que o impeça de fazer um jejum. Então faça um jejum, amado, e Deus vai te estabelecer no novo nível. Tem coisas que Deus quer te revelar, existem oposições espirituais na sua vida, que você anda arrastando isso por anos e anos. Elas não serão vencidas, até que você se disponha a enfrentar isso com seriedade, com jejum e oração. Então entenda isso, existem coisas que nós achamos que são relacionais, e não são. Não são as pessoas. A palavra de Deus diz, a nossa briga não é contra carne nem sangue, é contra principados, dominadores e poderes deste mundo tenebroso. Então existem coisas que você está articulando na área relacional, e na verdade a coisa é espiritual. E uma coisa espiritual não se resolve com conversa, se resolve com oração e jejum em nome de Jesus. Amém? Quantos gostariam de nesta noite e nesta manhã iniciar a sua caminhada de jejum e oração? Levante a sua mão. E quantos já estão nessa caminhada, levante a sua mão também. Isso, eu quero orar por você neste momento, antes de ministrar a minha palavra, que vai ser os benefícios da tribulação. Mas antes eu quero orar por você. Vamos nos apresentar diante do Senhor. Você que começou e parou, vamos começar. Não importa como você começou, o que importa é como você vai terminar. E eu quero orar por você. Senhor Deus, coloco diante do Senhor o meu voto e o voto de cada um desses irmãos, o propósito que estamos fazendo de dar continuidade, ó Deus, a esses 40 dias de jejum e oração. Que não estejamos brincando, que não estejamos apenas sem comer, mas que estejamos buscando o propósito do Senhor neste tempo, em nome do Senhor Jesus. Recompensa a cada um e revela-te a cada um dos teus filhos que estão nesse propósito de 40 dias, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Você pode fazer o jejum, pode fazer o propósito sem comprar o livrinho, mas o livrinho é maravilhoso, é maná do céu, é muito gostoso. Então, vale a pena. Mas com livrinho ou sem livrinho, você pode fazer o jejum sem o livrinho e pode ter o livrinho sem fazer jejum. Uma coisa só ajuda a outra, mas elas são independentes. Quantos trouxeram a Bíblia, diga, só ando armado. Abra em Tiago, capítulo 1. E nessa manhã você vai sair daqui sorrindo para a tribulação, em nome de Jesus, amém? Você quer que a tribulação almoce contigo hoje, meu irmão? Quer, né? É difícil dizer isso, né? Não, mas chama, é agora que você está falando isso. Depois da minha pregação, você vai falar, pastor, eu quero a tribulação o tempo todo comigo, vai ser minha companheira de viagem. Glória a Deus. Eu não vou perguntar aqui quantos estão sendo atribulados neste momento, porque os corintianos vão levantar a mão em peso, né? E como a gente quer tratar de coisa séria, a minha abordagem vai ser outra nessa manhã. Nem comecei a pregar, já tem alguém ali se derramando na presença do Senhor. Glória a Deus. Antes de falar, irmãos, sobre tribulação, queria falar para vocês o que é exatamente a tribulação. Para eu não ficar falando, a tribulação pode ser uma coisa para mim e outra coisa para você, né? Então vamos nivelar o nosso entendimento. A tribulação é toda oposição que vem sobre nós com o propósito de nos trazer crescimento. Isso é a tribulação. O termo tribulação vem do termo tribulum, que depois foi ajustado para o latim tribulare. O que era o tribulum? Era um tridente, por isso que começa com tri, era um tridente usado para separar o joio do trigo. Então, era para ver os que eram aprovados dos que não eram aprovados. E a tribulação gera isso em nós, a separação de quem é aprovado e de quem não está aprovado. Tudo isso depende da maneira como você vai passar pelo tribulum de Deus. Existem algumas classes. Você pode ser atribulado neste momento porque você está vivendo a consequência de uma escolha que você fez. E aí, muitos de nós não pensamos antes de tomar decisões. Mas quando vem a consequência da decisão, nós falamos, meu Deus, que tribulação é essa? Então, isso é um tipo de tribulação que são consequências de escolhas. A tribulação também, você pode chamar de provação. Existem também as provações que vêm, que não foram situações que nós procuramos, né? Então, alguns anos atrás, os japoneses estavam dormindo na santa paz do Senhor, quando veio um terrível tsunami e afetou a usina nuclear de Fukushima. E aquele povo correu, foi aquela coisa, destruiu cidades, um monte de coisa. Eles poderiam evitar? De jeito nenhum.
foi uma coisa que aconteceu. Às vezes ocorrem coisas na nossa vida que nós não temos como impedir. Tudo que temos que fazer é descansar na soberania de Deus e crer que Deus tem um propósito para isso. Amém? Há 3 semanas atrás eu estava num retiro em Londrina, quando eu estava lá no quartinho lá reservado para os preletores, e um rapaz bateu na porta: pastor, vem aqui, pelo amor de Deus, tem um rapaz se afogando ali e tal, o rapaz está morrendo. E era um retiro que tinha mais ou menos uns 200 jovens. Para você ter uma ideia, 200 jovens é mais ou menos essas 2 colunas aqui cheias. E aí, aquela juventude toda em volta do rapaz, e era um rapaz que sabia nadar, era um atleta, e ele se afogou com a água pelo ombro. Alguma coisa aconteceu, um mal súbito e tal, e aquele rapaz chegou lá, e aquele desespero, ligaram para o SAMU, em menos de 5 minutos o SAMU chegou, e já começaram a dar o primeiro atendimento para o menino, e daqui a pouco chegou uma outra viatura do bombeiro, que é uma que só ela pode chamar o helicóptero para fazer um atendimento. E, irmãos, e todo aquele desespero, dali a mais alguns minutos, o rapaz ainda estava respirando bem devagarinho, e o aparelho lá que o bombeiro botou mostrava que aquele rapaz ainda tinha alguns sinais vitais, e cercaram ali em volta do rapaz com aquela fita preta e amarela, e daqui a pouco deu aquela pitada naquele aparelhinho, já que todo mundo ficou sabendo que o rapaz já não tinha mais nenhum sinal. E aquele rapaz estava já pré-contratado para jogar futebol na Suécia. E o teste dele seria no sábado, no dia em que ele se afogou. E ele falou para o treinador dele, o treinador falou: olha, o teste vai ser agora no sábado. E ele falou: sábado eu não posso, que vai ter um retiro lá na minha igreja. Aí o treinador falou: rapaz, você tem que escolher, ou você vai ser jogador ou tu vai ser crente. E ele falou: não, mas eu quero ser um crente jogador, mas eu não posso deixar de ir num retiro, que eu me converti há pouco tempo, e vai ser o primeiro retiro que eu vou. E acabou, amados, aquele rapaz vindo a óbito, e no meio de um retiro, que tinha tanta coisa boa para acontecer ali, nós tivemos que reunir todo mundo, e o rapaz, o líder lá, fazer a oração, encerrando, e todo mundo voltar para casa, todo mundo achando que saiu de casa para voltar de um retiro avivado, e eles voltaram para suas casas chocados, vendo ali um rapaz, todo mundo viu, e aquele desespero, amados, aquela gritaria. Alguns estavam orando, outros não sabiam como lidar com aquilo, como a maioria de nós. E eu fiquei pensando, que coisa triste, amado. Depois foram lá para informar para a mãe, e a maioria de nós somos emocionalmente, ninguém é preparado para enterrar os pais, mas muito menos preparado para enterrar o filho. E aí aquela mãe, naquele dia seguinte ali, foi sepultar aquele filho. E eu estava lá, não no sepultamento, mas estava com a igreja. E foi um clima muito terrível, amados. São coisas que acontecem, que ou nós acreditamos na soberania de Deus e descansamos nisso, ou nós vamos questionar a Deus e vamos perder a oportunidade de crescer em fé, crendo que o Senhor tem o domínio e o controle de todas as coisas. Mas tudo isso também é uma tribulação, porque prova a nossa fé. Mas aqui no livro de Tiago, nós lemos assim, no versículo 2, do capítulo 1, meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o fato de passar por provações. Diga para quem está do seu lado, sorrindo: eu estou sendo atribulado. Diga aí, sorrindo. É isso que a Bíblia diz, irmão. Eu estou inventando não, está dizendo aqui, ó. Tende por motivo de grande alegria o fato de passares por tribulações. Que coisa, irmãos. Por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Amém? Então, amados, quais são os benefícios da tribulação? Primeiro lugar, primeiro benefício, a tribulação aumenta a sua fé. Não tem outra maneira de você desenvolver um músculo além da academia. Não existe outra maneira de você desenvolver a sua fé além da tribulação. Quando nós assistimos lá as propagandas do Polishop, tem um monte de aparelho para você ficar musculoso, né? E tem umas cintas assim que fica tremendo. Amado, aquilo em mim está mais fácil dar mal de Parkinson do que emagrecer, né? Eu vou ficar tremendo o resto da vida, mas, irmão, nada. E diz lá que vai deixar você, né, com o abdômen tanquinho, né?
Eu digo para minha esposa que o meu abdômen é tanquinho, né? Só que está com umas roupas de molho, né? Por isso que está meio volumoso assim, meu tanquinho está com umas roupas de molho. Mas, irmãos, diz lá, mas o que adianta, ainda que aquele aparelho funcione, o que adianta você ter o abdômen tanquinho e ter o braço flácido, né? Ter a perna que você sacode assim, parece duas bandeirolas, né? Assim, o que adianta? Mas, irmãos, porque é um engano. Existe uma única maneira de desenvolver a sua musculatura por completo, é indo numa academia e recebendo a orientação. Da mesma maneira, existe uma única maneira de desenvolver a tua fé, é através da tribulação. A calmaria não desenvolve a sua fé. A calmaria, tudo que pode desenvolver em você é a gratidão, porque tudo está indo bem. Mas o Senhor não quer que você apenas seja grato, Deus quer que você seja um herói da fé. Quando nós lemos os heróis da fé, no livro de Hebreus, capítulo 11, nós vemos as provações que cada uma daquelas pessoas passou. Moisés, o que fez de Moisés o herói da fé? Atravessar o Mar Vermelho. Davi foi Golias. José foi o poço e depois a escravidão, depois a prisão. Então, na verdade, todos os homens que foram os heróis da fé que nós chamamos, a galeria dos heróis da fé, foram homens que foram profundamente atribulados. Muitos de nós queremos a fé, mas não queremos treinar a nossa fé. E eu já contei isso aqui, quero contar de novo, que tem gente que está vindo aqui a primeira vez. Certa vez eu estava com meu filho, o Davi, assistindo televisão e apareceu o Arnold Schwarzenegger na melhor fase dele, todo musculoso. Aí eu falei para o meu filho, o papai é assim também. Aí ele apertou assim, que isso, pai? Eu falei assim, só que está tudo escondidinho aqui, né? Se o papai desenvolver, for para a academia, fizer tudo que ele fez, eu vou ficar, irmão, igual o Arnold Schwarzenegger, porque todos os músculos que ele tem, todos os conjuntos de músculo que ele tem, eu também tenho. Então, amado, todas as fibras de fé que os homens da galeria dos homens da fé possuem, você também possui, só que eles desenvolveram e você não. Eles enfrentaram a provação e a tribulação. Mas quantas vezes, amado, eu e você queremos fugir da tribulação e não permitir que Deus trabalhe em nossas vidas. Mas uma coisa que a tribulação produz em nós, o resultado, o benefício da tribulação, número 1, é o desenvolvimento da nossa fé. Quantos aqui querem ter uma grande fé? Levante a sua mão. Glória a Deus. Então você tem que fazer da tribulação a sua professora. Está entendendo o que eu falei? Para você chamar a tribulação para almoçar hoje? Professora, vão comigo. Eu quero aprender e eu quero desenvolver a fé. Então, a tribulação não é uma coisa horrível. É um instrumento de Deus. Amados, eu não me lembro das lições que eu aprendi apenas sorrindo. Mas eu me lembro de todas as lições que eu aprendi com a dor. Elas são inesquecíveis. Muitas vezes Deus quer te ensinar através da pregação. Quantas vezes o pastor prega? Eu costumo dizer que nenhum pastor precisava pregar mais, irmãos. Que uma pessoa que está há 5 anos na igreja já ouviu toda a pregação que ele precisava ouvir. Já ouviu pregação suficiente para ele ser um gigante. Agora, por que, amados, que as pessoas não praticam? Agora, quando Deus chama para o campo da provação, para o campo da maturidade, irmãos, essas lições nós não esquecemos nunca mais. Então, a segunda coisa que nós aprendemos com a tribulação é a paciência, porque a provação foge do nosso controle. Ou nós esperamos, ou nós desesperamos. Porque a provação, ela causa isso em nós, a dependência. O texto está dizendo, é a perseverança. E algumas versões dizem paciência. Quantos irmãos tem a versão aí que está dizendo que produz a paciência? Que a prova da vossa fé produz... Olha só, muitos. Amados, a paciência é você esperar em Deus, esperar o tempo oportuno, é você respeitar as estações da sua vida. Deus tem falado isso comigo desde sexta-feira à noite. Deus criou a terra e logo no Gênesis Deus criou as estações. Verão, inverno, primavera, verão, outono, inverno, primavera, verão. Deus criou isso para quê? Para poder reger, inclusive, as colheitas. O mundo foi criado com as estações. Nós vemos que a gestação, as fases de uma pessoa é separada por estações. A vida do ser humano é separada por estações. É infância, adolescência, juventude e maturidade. Mas o que acontece é que nós temos visto pessoas que não finalizaram as suas etapas. E vemos pais criando filhos adolescentes como crianças.
criando jovens, como instruindo jovens como se fosse adolescente, e vemos tantos adultos maduros vivendo como jovens. Não tem problema você ter o espírito jovem, o problema é você se achar um playboy. O problema é uma mulher de 60 anos se achar gatinha, com a calça rochada, o sandalhão lá em cima e a varize velha apocando. Não pode. Então a mulher, ela tem que saber qual é o jeito dela vestir, qual é a maneira dela falar, qual é a maneira dela se portar. Você pode ser bem-humorado, mas você não pode ter um jeito de moleque. Você tem que saber qual a estação da sua vida. Amados, e todas as vezes que eu não vivo e eu não finalizo as estações da minha vida, eu confundo isso. No relacionamento conjugal, existem as etapas. A pessoa está se conhecendo no namoro. A partir do momento eles ficam noivos, então coloca uma aliança no dedo. Isso é um sinal de uma nova etapa. E você precisa entender isso. Um noivo não pode se comportar como um namoradinho. Ele não é casado ainda, mas não é um namorado. Estão caminhando para um compromisso. Da mesma maneira, nós estou vendo ali o casal que se casou dia 10. Existem coisas que eles não vão tolerar mais um do outro. Dizer, olha, agora nós estamos casados. Não, a gente não pode mais se comportar como solteiro. Você não pode sair a hora que quer e chegar a hora que quer sem me dizer onde você está. Não é uma questão de controle, é uma questão de acompanhamento, porque agora os dois são um. Mas o que acontece? Muitos casais querem viver como solteiros. E olha a desgraça que isso causa na vida das pessoas. Muitos pais tratam seus filhos como criança. É para você coordenar, supervisionar o seu filho, não é para controlar o seu filho. E alguns pais querem controlar um filho adolescente. E outros pais querem dar um excesso de orientação que o jovem não precisa mais. Ele precisa fazer algumas escolhas para aprender a tomar decisões. E o pai vai tomando decisão pelo filho até 35 anos, e ele não entende por que esse filho não rompe. O que é isso, amado? Diz respeito à paciência. Eu não posso viver a temporada passada, nem posso viver a temporada seguinte. Eu tenho que viver esse meu tempo. Porque se eu fico preso às coisas do passado, eu posso me tornar um depressivo. E se eu ficar preso às coisas que estão por vir, eu me torno ansioso. De uma maneira ou de outra, eu fico adoentado. Então tem que desenvolver a paciência e viver o tempo de hoje, o dia de hoje, o modo de hoje. Vocês estão entendendo isso, sim ou não? É por causa disso que nas escolas nós temos claramente o primeiro ano, se formou o primeiro ano. Da primeira à quarta série, todo ano tem formatura na escola dos meus filhos. Aí depois, quando entrar na quinta série, já não vai ter mais todo ano. Vai ser quando terminar o ensino básico. E depois eles vão para o ensino médio. Aí quando terminar o ensino médio, aí vai ter uma formatura. O que é? Terminou agora. Agora você não vai estudar tudo que todo mundo estuda. Agora você vai para uma faculdade. E é o momento que você vai tomar a decisão. O que você quer ser na vida? E você vai se aperfeiçoar naquilo que você quer. Então, amado, é uma nova etapa. Então a pessoa não pode se comportar no ensino médio como quem está no jardim da infância. Se alguém faz isso, vai ter problema para a vida. Amados, mas a tribulação nos ensina a respeito disso. Qual é o momento que você está vivendo? É isso que eu vou viver. Qual é o terceiro benefício da tribulação? A primeira é o aumento da nossa fé. Diga, o desenvolvimento da fé. O segundo é o desenvolvimento da paciência. Desenvolvimento. E depois o aperfeiçoamento do caráter. É aquilo que nós lemos aqui no último versículo. E a perseverança deve ter ação completa. Você não pode descer no meio da viagem. Seja perseverante até o fim. A palavra de Deus diz várias vezes, aquele que perseverar até o fim, aquele que perseverar até o fim. Em todas as cartas das 7 igrejas, nós vemos aquele que perseverar até a metade, não, até o fim. Então nós vemos aqui, e a perseverança deve ter ação completa, até o fim, com o objetivo de que você alcance a maturidade e integridade. Amado, esse é o sonho de todo mundo. O sonho de todo patrão é ter funcionários maduros e íntegros. O sonho de toda mulher é ter um marido maduro e íntegro. O sonho de todo pai é que tenha filhos maduros e íntegros. A maturidade e a integridade. O sonho de cada membro de uma igreja, cada discípulo, é que a nossa igreja tenha pastores maduros e íntegros. Mas como é que eu vou desenvolver a maturidade, irmãos? Eu não posso desenvolver a maturidade de outra maneira, a não ser na escola da tribulação. Ela me ensina sobre maturidade como nenhuma outra coisa. Hoje nós não temos mais orfanatos como era antigamente, que a criança
vivia 8 anos de sua vida num orfanato. Mas houve um tempo em que havia um número expressivo de líderes, né, que hoje o pessoal chama de CEO, nas grandes empresas, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, houve um período em que havia um número expressivo de líderes que tinham sido criados em orfanato. Por quê? Porque aquela aprovação daquela criança gerou maturidade nela. Era uma criança que não tinha um quartinho com a decoração dela, era uma parede pintada com tinta a óleo, 10 crianças dormindo no mesmo quarto. E um roncava, o outro fazia xixi na cama, o outro era briguento, o outro era passivo, e você tinha um brinquedo, se o outro gostava, o outro tomava, e se o outro fosse mais forte, o outro emprestava a contragosto, mas não queria apanhar, e dessa maneira nós vemos, irmãos, essas pessoas foram criadas dessa maneira, como elas são desenvolvidas, como elas foram desenvolvidas. Vemos o exemplo do Nelson Mandela, tanto tempo que ele ficou preso, o que ele aprendeu na cadeia, dividindo o espaço com tanta gente, a negociar, a entender, fazer a leitura comportamental das pessoas, e isso o fez um grande político, isso fez uma pessoa influente, porque, amados, nenhuma outra coisa substitui a tribulação, nenhuma outra coisa substitui a provação para gerar em nós, não apenas a maturidade, mas a integridade. E a integridade diz respeito ao versículo 6, que diz: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Mente dividida. Mente dividida é falta de integridade, porque a palavra integridade vem do termo inteiro, que é aquilo que não se divide, aquilo que não está fracionado. O que é um número inteiro? É um número que não tem vírgula. Nós vamos no posto de gasolina e quanto é a gasolina? Às vezes a gente vê, né? 2,8893. O que é? É um número quebrado. O que é um número inteiro? É um número que não tem vírgula. Uma mente inteira, uma pessoa que tem integridade, a mente dela não é dividida. Ela sabe onde ela está e sabe onde é que ela quer chegar. Quem não sabe decidir, não sabe conquistar. Você não vai conquistar coisa alguma na sua vida, até que você decida o que você quer. Mas a falta de maturidade atrapalha a integridade. Porque pessoas imaturas têm dificuldade de tomar decisões, porque a leitura delas é sempre equivocada. Mas uma pessoa madura, ela sabe ler o seu contexto, sabe ler a sua história, sabe ler a sua vida. E aí existem pessoas que entram também numa outra questão a respeito da tribulação, que é a comparação da vida dela com a vida dos outros. E aí, quando ela se compara com os outros, ela diz: fulano de tal conquistou, eu não conquistei porque eu estou sendo atribulado. Irmão, não é nada atribulado, você não pode se comparar com ninguém. Se você se comparar com alguém superior a você, você comete uma covardia com você mesmo, porque você não teve a mesma história, a mesma oportunidade, e você não é a mesma pessoa que o outro. Se você se compara a alguém inferior a você, você está sendo injusto com o outro também. Você sabe se o outro teve as mesmas oportunidades que você? Às vezes a pessoa diz assim: mas todos tiveram oportunidade de estudar. Depende, o que é oportunidade para você? Uma escola perto de casa? Parabéns. Tem um rapaz que eu atendi ele há bastante tempo, e ele disse: pastor, eu tinha um irmão mais velho, que ele me perseguia o tempo todo. Ele me batia, ele batia a minha cabeça na parede. Eu ia na escola, ele arrumava os amigos dele para me bater, que tinha um problema sério comigo, e eu cresci nessa situação. E como ele tinha um problema físico, a minha mãe sempre defendia ele por causa da debilidade que ele tinha. Amado, esse moço, ele nasceu com a mente dele sendo emocionalmente massacrada. Como é que um menino desse vai para uma sala de aula, aprende, depois faz prova e tira nota boa? Aí como é que eu vou me comparar com esse rapaz? É covardia, irmão. Todos tiveram oportunidade. Depende, irmão. O que é oportunidade para você pode não ser oportunidade para mim. Uma coisa que você usaria para conquistar alguma coisa, eu posso ter esse dom, mas isso não me motiva. Isso para mim é um peso. O que você faz com alegria pode ser altamente desmotivador para mim, porque você é uma pessoa e eu sou outra. Então não posso comparar: ah, mas eu já tenho 47 anos, e tem gente que tem 47 anos e está lá na frente. Parabéns para quem está lá na frente. Eu sou responsável pela minha vida. E eu não posso me comparar às pessoas. Se eu percebo que eu estou atrás, que eu estou em desvantagem, então eu tenho que, de maneira saudável, buscar uma compensação e buscar os meus prêmios que ainda não foram alcançados. Agora, daí eu me comparar com alguém, é sempre doentio.
Mas as pessoas, quando não chegam ao lugar onde os outros estão, ela tem a impressão de que Deus não está abençoando, Deus não está alcançando, que Deus não está fazendo com ela o que fez com os outros. Deus não é obrigado a fazer com ninguém a mesma coisa. Deus age para cada um de uma maneira diferente, de acordo com o seu posicionamento, e o Senhor tem que ser glorificado em tudo. Então pare com a comparação, porque quando você se compara, você sempre vai se sentir injustiçado. Todas as vezes que nós nos comparamos, amado, nossa tendência é nos sentirmos injustiçados. Mas o que acontece? Eu olho para mim, continuo olhando para mim, irmãos, por favor. Você não pode se sentir injustiçado o tempo todo. Você tem que sentir o seu coração grato. Quando você vê as coisas que você tem e as outras pessoas não têm. No Brasil, no mundo inteiro, quantas pessoas fazem apenas uma refeição por dia? A maioria de nós chegamos a fazer 5. Estamos na vantagem. Quantas pessoas nesse frio que teve, essa onda de frio, não conseguiram dormir em Campo Grande de tanto frio? Uma fresta numa porta, uma friagem entrando dentro de casa, não tinha uma meia quente para botar no pé, tinha uma meiazinha social, finazinha. E nós, amados, quantos de nós colocamos um edredom e no cobertor, e no nosso guarda-roupa ainda tinha mais algum edredom e mais algum cobertor? Então, se nós colocarmos um ranking mundial, nós estamos lá na frente para a glória de Deus. E temos que aprender a ser gratos e não achar que qualquer coisa é tribulação. Qual é a tua tribulação? É não ter um carro zero? Irmão, é vergonhoso. Qual é a tua tribulação? É não morar onde você quer? Isso é vergonhoso para você, irmãos. Tem pessoas que não têm nem casa para morar. Tem pessoas inteiras que são povos inteiros que são nômades, não têm onde se proteger. E você tem uma casa. É de aluguel, pastor. Glória a Deus, que Deus te dá condição de pagar o aluguel. Mas aprenda a glorificar e agradecer a Deus, porque um coração grato atrai a bondade do Senhor. E um coração resmungão, amado, te limita demais. Então precisamos entender isso. E uma outra coisa que nós fazemos a leitura equivocada, achando que é tribulação, e é uma coisa contra o qual eu tenho que lutar constantemente, é irritação. Às vezes nós temos uma irritação, e quando nós ficamos com essa irritação que parece crônica, nós temos a tendência de achar que nós nunca somos visitados pelo favor de Deus. Graças a Deus eu não tenho isso. Eu sou bastante irritado. E às vezes as coisas não estão do jeito que eu quero, e isso me incomoda bastante, mas eu já estou resolvendo isso em Deus. Você, como eu, precisa aprender a lutar contra isso. Porque às vezes não é uma prova, não é Deus. Você não precisa chamar Deus, você precisa chamar você mesmo. Há um novo posicionamento e o entendimento de que as coisas não estão erradas. Você que está irritado demais, só isso. Deus não está judiando de você, é você que está judiando de você mesmo. E quando você para, entrega nas mãos do Senhor, amado, você pode experimentar coisas maravilhosas. A ansiedade tem atrapalhado o desenvolvimento espiritual de muita gente. E eu tenho aprendido uma coisa em Deus, foi uma palavra que o pastor Ronaldo estava junto comigo lá em Dourados, na reunião de conselho de pastores, e eu estava pregando sobre um texto, que eu não vou entrar no detalhe aqui, e Deus colocou essa palavra no meu coração. Todas as áreas que nos causam ansiedade, são as áreas que nós não entregamos totalmente nas mãos do Senhor. Irmão, se um novo emprego seu tem causado ansiedade, é que você não entregou esse assunto nas mãos do Senhor. Se o teu filho drogado, se a tua filha que está andando mal acompanhada, anda arrancando o teu sono, apresente isso diante do Senhor. Todas as áreas que me causam ansiedade, são áreas que eu tenho dificuldade de entregar nas mãos do Senhor. Então você pode passar pela tribulação, entregando cada área dessa que gera ansiedade, porque o propósito de Deus através da provação, não é gerar ansiedade no seu coração, mas gerar essas 3 coisas que nós acabamos de falar: a fé, a paciência e o caráter. Somente esses instrumentos de Deus podem trabalhar na nossa vida e fazer de nós homens e mulheres segundo o coração dele. E por último, lá na frente, nesse mesmo capítulo, nós lemos: bem-aventurado aquele que é aprovado depois que passar pela aprovação. Amado, depois que você passarmos desta aprovação, o que nós ouviremos de Deus? Você quase morreu, hein, filho? Ou vai dizer: parabéns, você foi honrado, você foi nobre, você não murmurou, você não me questionou, você não quis entrar numa para questionar a minha soberania. Você entendeu o propósito e agora você está pronto para receber o que eu tenho.
Amados, muitos de nós poderíamos estar lá na frente, mas nós pedimos arrego no meio da tribulação. Quantas coisas, amado, eu tenho que olhar, e ainda bem que eu não tenho essa tendência de ficar desenvolvendo culpa em mim. Eu me sinto perdoado o tempo todo para a glória de Deus. Mas, irmão, se não é isso, a gente fica aqui até com sentimento de culpa. Poxa vida, hein? Quando eu fui provado, eu pedi arrego. Quando eu fui provado, eu pedi arrego de novo. Irmãos, que a partir desta manhã, você entenda que Deus quer usar a tribulação para aperfeiçoar você e te tornar melhor. Deus não usa a tribulação como uma agulha e Deus diz, olha, eu vou ver até onde ele aguenta. E você está se arrebentando. Não, amado, não virá sobre você provação além do que você possa suportar. A palavra de Deus garante isso, irmãos. Não é uma palavra de motivacional, não. Não é o Augusto Cury que falou isso, não. É a palavra de Deus que garante que não virá sobre você provação além do que você possa suportar. Então não fique achando, irmão, Deus nunca vai pedir para você algo que você não pode fazer. A Bíblia não diz em momento algum, comam fogo, meus filhos. Deus sabe que a gente não pode comer fogo. Deus nunca diz na palavra dele, voa na minha presença. A gente não pode voar. Mas a palavra de Deus diz que eu posso suportar a provação, irmão. Se está dizendo, é porque eu posso. E assim será, eu e você vamos suportar e nós vamos receber do Senhor o acréscimo da nossa fé e da nossa maturidade espiritual, em nome do Senhor Jesus. Amém? Para que minha pregação não se torne uma tribulação para você, fique de pé que nós já vamos finalizar. Então, gente, mas que tribulação essa pregação que não acaba nunca, hein? Eu preciso de paciência para poder ouvir essa pregação. Não, não é não. Você vai, nesse momento, irmãos, são 20 para meio-dia, você não precisa sair correndo. Amém? Vai ter frango assado lá onde você vai comer, comprar. Falar em frango assado, irmãos, o pastor Ronaldo falou, tem uns jovens aqui da Rede Uni. Semana que vem teremos o nosso retiro e eles estão vendendo escondidinho. Irmãos, vocês não têm noção o que é esse escondidinho. Semana passada eu e minha esposa nós compramos, tem uma travessinha que eles vendem assim. Eu, minha esposa e meus 2 filhos comemos. Mas não era porque a gente estava em jejum não, sabe? Aí estava todo mundo de jejum, né? Aí uma colherinha para cada criança, tá bom. Não, irmãos, comemos abundantemente, uma delícia, material de melhor qualidade. Você vai comprar e você vai ver, irmãos. Se você não gostar, depois você reclama comigo que eu puxo a orelha deles. Mas, irmãos, tanto que nós compramos semana passada e essa semana o almoço lá em casa hoje vai ser escondidinho também. Então, faça isso, compre ali, abençoe a vida deles. Tudo isso porque eu falei que nenhum lugar em Campo Grande tem coisa melhor para te oferecer do que o o Senhor quer te oferecer nesta manhã. Então não saia desesperado, não saia com pressa. Se você não for comprar o escondidinho, for comprar o frango assado lá, também vai ter frango assado. Senhor, guarda o frango dos teus servos. Amém. Já pedi, então não precisa sair daqui correndo. O ímpio vai chegar lá e não vai ter frango para ele. Mas o teu frango ungido vai estar lá em nome de Jesus. E nós vamos orar, amado. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Eu sei que você, assim como eu, todos nós estamos passando por alguns momentos de tribulação e de crescimento da parte de Deus. Mas alguns estão passando por algo mais tenso e mais intenso. Sai do seu lugar, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Você que está passando por uma provação e você está tendo até mesmo dificuldade de ver a mão de Deus sobre a tua vida. Isso pode acontecer, amado. Isso não é uma afronta contra Deus. A sinceridade não é uma afronta contra Deus. Tomé pediu a Jesus um sinal. Jesus não ficou ofendido. Ele continuou com Jesus. O que Jesus não tolerou foi a traição de Judas. A insegurança de Tomé. E o desejo de Tomé conhecer as manifestações de Deus não ofenderam o Senhor. Então vem aqui sem sentimento de culpa, Senhor Deus, eu estou sendo provado, estou passando por um momento de dor, as coisas estão nebulosas, não consigo ver um sinal. Senhor Deus, mostra para mim. E o Senhor vai renovar a tua fé nesta manhã, em nome de Jesus, amado. Eu estou sendo provado por Deus em algumas áreas da minha vida. Eu estou esperando o Senhor estender a mão e fazer algumas coisas na minha vida. Mas eu quero ser perseverante até o fim. E eu já decidi que eu vou morrer crendo. No livro de Hebreus, capítulo 11, no finalzinho diz que muitos destes heróis citados ali morreram sem ver as suas promessas. Olha que coisa impressionante. Ué, pastor, então eles
Não tinham fé? Claro que tinha, amado. Que é coisa melhor do que morrer crendo? É assim que eu quero. Eu não quero ter as bênçãos de Deus para eu acreditar. Eu já tenho Deus e já tenho coisa suficiente para crer no meu Deus. Se eu não alcançar o que eu estou pedindo a Deus, o importante é o meu Deus, que eu já fui alcançado por Ele. Creia nisso em nome de Jesus. Coloque diante do Senhor, amado. Você que está aqui na frente, mesmo em silêncio, abra seus lábios e verbalize diante do Senhor. Verbalize diante do Senhor a área que você quer a intervenção dEle nesta manhã. E eu quero orar por você. Deus vai mudar a sua história nesta manhã. Deus vai mudar a sua estação. Coloque os teus pés na estação que você está vivendo. Não fique vivendo coisas passadas, amados. Se você trocou de empresa, libere a empresa que você trabalhou. Se você saiu destroçado de um relacionamento, não fique guardando coisas que te lembram esse novo relacionamento. Nada de aceitar ex-namorado, ex-noivo em Facebook. Não, rompe. Você está em outra estação, em outro tempo na sua vida. Chega de ficar vivendo um pouquinho lá, um pouco de lá. Não dá para viver, irmãos, meio verão e meio inverno. Ou você está no verão, ou você está no inverno. Libere teu próprio coração das etapas passadas da sua vida. Viva este momento em Deus. Seja na área espiritual, ministerial, o lugar onde você congregava, onde você trabalhava, o relacionamento que você tinha, seja lá o que for, em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, eu te agradeço por esta manhã e eu sei que o Senhor está selando esta manhã na nossa história. 1º de setembro de 2013. Nunca mais vamos esquecer esse dia. Esta manhã em que o Senhor nos transformou e ministrou sobre nós de maneira diferente. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem trabalhado conosco. Obrigado que o Senhor tem nos aperfeiçoado. Livra-nos de fugir da provação, mas que possamos fazer uma leitura saudável da provação que estamos passando, Pai. Neste momento, Pai, nós queremos encerrar a nossa etapa passada. Estamos, ó Deus, com o coração no futuro, com os pés no passado. Não, Senhor, queremos ter os nossos pés no presente e o nosso coração no presente. Queremos viver o dia de hoje e o tempo que o Senhor está nos dando no dia de hoje, Pai. Livra-nos da depressão, dos pensamentos do passado, e livra-nos da ansiedade de estarmos acorrentados ao futuro. Mas queremos viver o dia de hoje, segundo o teu propósito. Derrama sobre nós a tua bênção. Derrama sobre nós o teu Espírito. Toca, Deus, na vida de cada um dos teus filhos que estão aqui nesta manhã. E que eles possam voltar para os seus lares, dispostos a aceitar a provação, entendendo que a tribulação é um instrumento do Senhor para trazer crescimento sobre eles. Abençoamos o teu povo, abençoamos aqueles que virão nos cultos à noite, abençoamos as células que vão se reunir ainda no dia de hoje. Visita, Deus, cada hospital, visita os enfermos. A irmã Maria da Luz Silva, que está lá no Miguel Couto, precisando da tua intervenção. Intervenha e traga cura. Cada um dos enfermos que estão sendo representados aqui nesta manhã, toca e derrama a tua cura, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Você pode ficar de pé, mas não sai ainda. Em 3 minutinhos nós vamos terminar. Estamos totalmente no horário. Amado, como o pastor Ronaldo falou, pode continuar aqui que vai ser rapidinho. Conforme o pastor Ronaldo falou, semana que vem nós teremos o nosso retiro da Rede Uni. E os irmãos sabem que a cada mês o Senhor tem me dado a oportunidade de lançar um livro. E hoje nós estamos vendendo os livros para ajudar alguns jovens. Nós temos muito arrimo de família em nossa igreja. Tem rapazes que trabalham e eles ganham R$1.000 para sustentar toda a sua família. Um retiro de R$180 para um rapaz desse, simplesmente não dá para ele ir. Mas nesse retiro nós vamos trabalhar, inclusive, sobre o planejamento do futuro de algumas dessas pessoas. Quem eles são em Deus. São jovens que precisam de uma orientação e nós estamos levando esses rapazes. Vamos levar 200 jovens, dos quais quase 30 não têm a condição de pagar o seu retiro completo. E alguns falaram, pastor, na forma do pagamento lá, como é que eu coloco? Eu disse, coloca lá, Jeová Jirê, Deus provedor, e Deus vai prover para você. E Deus moveu o meu coração a estar vendendo os livros e designar parte do dinheiro do livro para poder ajudar esses rapazes aí no retiro. Então você pode fazer isso hoje, comprar esse livro. Tem vários temas, irmãos. Você pode dar de presente. Tem uns que falam sobre a cura do passado, batalhas da mente, construindo a mente vencedora. Tem livros sobre finanças. Tem o lançamento desse mês, Conheça o Pecado Sem Pecar, que abençoou a vida de muita gente. Tem livro ali de vários temas, 10 livros, temas diferentes. Você tem um sobrinho que é solteiro, Psicologia da Atração, um livro para ajudá-lo a escolher alguém em Deus. Você vai fazer isso, amado.
eu quero dizer uma coisa para vocês, eu não sou vendedor de livro, eu sou pregador do evangelho. E eu não preciso vender livro para botar comida sobre a minha mesa, porque graças a Deus, através de você, a igreja provê todo o necessário para a minha família. Não estou fazendo isso por mim, estou fazendo para abençoar esses jovens e também as mulheres do Projeto Nova, que recebem os nossos investimentos. E também parte do dinheiro é destinado para poder produzir mais livros. Então você pode fazer isso. Um livro é R$15, 3 livros é 30, a partir de 3, qualquer livro é R$10, você pode comprar, paga no cartão. Não perca a oportunidade de abençoar esses jovens, não. Todos eles vão, de uma maneira ou de outra. Não perca a oportunidade de abençoá-los. Se ninguém ajudar, eles vão de qualquer maneira, porque o Senhor vai prover. Mas se você puder ajudar com R$15, R$10, o que é isso, né? Para a gente transformar a vida de um jovem em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar abençoando a tua semana que começou no dia de hoje. Obrigado, Deus, pela tua palavra, obrigado por esta manhã, obrigado pelos teus irmãos que separaram as primeiras horas deste dia para estar na tua presença. Que o Senhor abençoe cada um deles, dê uma semana de bênção, que eles tenham autoridade para desenrolar tudo que está enrolado na vida deles, que esta semana seja uma semana de decisões e de bênção, que o Senhor seja com eles, abençoe o almoço deles e o tempo em família, que não haja desentendimentos, brigas, intrigas, que o domingo seja um dia separado para a comunhão na família, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe vocês, vocês são mais que vencedores, pode aplaudir ao Senhor.